hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bem importante, bem interessante. Mas antes de eu entrar no tema, eu gostaria que vocês imaginassem comigo, e tem tudo a ver com isso, uma viagem. Um percurso que a gente tem que passar, tem que enfrentar, para que a gente possa chegar na reta, no destino final. Por exemplo, acho que foi 2014, 15, nem me lembro direito o ano, mas Ismael tinha um grande desejo de conhecer as cordilheiras dos Andes e fazer aquela travessia lá no Chile, até Bariloche. Só que para a gente chegar lá no nosso destino final, a gente precisou passar por alguns trechos. Então, a gente precisou pegar um voo aqui. Esse voo parou em São Paulo. Em São Paulo, pegamos um outro voo e fomos, então, em direção a Santiago, no Chile. Chegando em Santiago, ainda não era o destino final. Mas a gente precisou passar por outros trechos, enfrentar outros trechos para poder a gente chegar lá na nossa meta. E aí, chegando em Santiago, a gente pegou um ônibus com 8 horas de viagem até chegar no sul do Chile, para de lá, então, a gente pegar uma balsa, ou tipo um grande barco, e a gente conhecer, então, e fazer toda aquela travessia das cordilheiras, né? A vida da gente também não é diferente dessas viagens. Às vezes, a gente pode comparar com uma viagem mesmo. Que para chegar no destino final, e cada um de nós temos esse destino, cada um de nós temos um propósito, nós precisamos enfrentar alguns trechos, nós precisamos passar por alguns trechos. Né? Isso é em todos os aspectos. A vida da gente, a gente está sempre passando o trecho da infância, o trecho da adolescência, o trecho da juventude, aí vem a vida adulta, e cada um a gente precisa superar para poder alcançar o trecho seguinte. É assim a vida. Quando nós vamos casar, também, nesse casamento, já representa um trecho. A gente gera expectativa, a gente se prepara, né? A gente sonha, a gente planeja, né? As mulheres ficam já se imaginando com aquele vestido branco, com aquele tapete vermelho, com umas flores, né? Assim, as flores, olha, noiva é muito engraçado, porque a gente pensa em cada detalhe da festa, né? Que a rosa tem que ser branca, que o guardanapo tem que ser enrolado com aqueles enfeitezinhos. A gente pensa em tudo dessa festa de casamento. E com muito entusiasmo, com muita alegria, e nós vamos gerando, assim, muitas expectativas. Alguns aqui participaram do último casamento coletivo, e eu vi a expectativa no rosto de cada um, o sonho que iria ser realizado, o momento que iriam viver, mas para isso precisou dar alguns passos, enfrentar alguns trechos, um trajeto, para chegar, então, ao grande dia, o dia do casamento. Só que o casamento não é o fim. O casamento é apenas o início. E aí você casa-se, e o entusiasmo do casamento continua nos primeiros meses. Só que nesse caminho, nesse trajeto, nesse decorrer, você vai não mais se deparar com tapetes vermelhos, nem com rosas coloridas. Muitas vezes você vai se deparar com caminhos de pedras, né? E, ao invés de rosas, muitas vezes nós vamos nos deparar com espinhos. E aí cabe a nós a continuação desse caminho. Porque quando a gente casa, o que é que a gente promete? Perante Deus. Permanecer com a pessoa, a gente jura amor eterno, né? Até que a morte vos separe. É assim. Olha como a gente dá umas palavras, e é porque muitos de nós, a gente abre a boca para dizer, olhe, eu sou um homem de palavra, eu sou uma mulher de palavra. Mas na hora de exercer realmente essa fidelidade, a palavra que a gente lança, nem muitas vezes a gente é capaz de cumprir, nem de honrar. Aí você imagina, eu com meu esposo, nós nos casamos bem novinho, eu tinha 20 anos de idade, e
nessa festa, né, que eu pensei em tudo, planejei tudo, comecei com aquele entusiasmo, aquele sonho e tal. E aí, acontece toda a festa, acontece luzes, toda aquela elaboração. Só que no trajeto, queridos, acontecem as crises. Imagina aí, duas pessoas dentro de uma casa, um vindo de uma formação assembleana, de roupa de linho, a outra vindo de uma igreja batista, familiarizada na praia, criada lá no Bessa. Aí essas duas mentes brilhantes se juntam dentro do mesmo ambiente, na mesma casa. Com costumes, com culturas totalmente diferentes. Então, imagine quantos choques e curtos-circuitos não aconteceram dentro dessa casa. Mas o que é que a gente percebe? Que as crises, elas muitas vezes são necessárias até para crescimento e amadurecimento. Faz parte da vida. E aí, hoje, a gente vê que as pessoas, na primeira crise que enfrentam, nas primeiras pedras do caminho, já querem desistir, já querem recuar. Aí você imagina se nessas crises que eu passei com meu esposo, que não foram poucas, foram muitas, a distância de idade, de cultura, de formação, tudo isso prejudicou essa fase de adaptação, que não foi fácil. Aí você imagina se nos meus 2, 3, 4 anos de casamento, eu já tivesse desistido. Ou ele. Porque vontade dá, né? De esganar. Vontade de pegar o trocinho e jogar lá de cima, né? Na vontade. E meu maguinho era exigente, o bichinho, viu? O bichinho pegava. Minha gente, eu sinto falta até dos carão do homem. Eu fico aperreada, meu Deus, não tem ninguém para brigar comigo hoje. Oh, meu Jesus amado, não acredito não. Aí, meu Deus, eu vou fazer, que eu sempre administrei as finanças, né? Mas tinha fiscal. Aí, quando o fiscal vinha, minha filha, você gastou isso aqui com o quê? Eu digo, meu Deus, não tem nem mais quem brigue com o que foi que eu gastei. Meu Deus, como tá? Eu fui fazer uma viagem aqui para Recife, minha gente. E eu fiquei aperreada, porque não tinha ninguém ligando para mim. Você está onde? Cuidado na estrada. Já chegou aonde? Né? Até, gente, é muito, muito interessante que a pessoa fica sentindo falta mesmo. Eu fico sentindo falta dele aqui, dizendo, olhando para mim. Sinto falta quando eu estou sentada, dele pregando aqui, e eu estou lá sentada, e ele cruza as pernas direito, pregando e... Ai, meu Deus do céu. Mas faz parte, minha gente, não é? É uma troca. Qualquer relacionamento é uma troca. Troca de amadurecimento, de crescimento, de experiência, de tudo. E assim é a nossa vida. Nós estamos nessa trajetória, nós estamos nessa jornada chamada vida, né? E aí, eu queria hoje falar sobre trilhando a segunda milha. Porque a primeira milha ela é muito fácil. A primeira milha a gente inicia com esse entusiasmo, com essa alegria, né? A gente inicia com muita expectativa. Mas a segunda milha é justamente quando nós nos deparamos com as pedras no caminho, com os espinhos. Nessa segunda milha, a gente se depara com vales. E esse vale pode representar justamente uma crise no casamento, um filho rebelde, uma enfermidade, uma finança escassa. Tantos vales, quantos de nós aqui enfrentamos, queridos? Se eu der esse microfone para você, com certeza você vai ter algo a me relatar do vale que você enfrentou ou está enfrentando. Só que a gente não pode esquecer que depois do vale sempre tem um monte. Sempre tem uma montanha. E é para lá que o Senhor vai nos conduzir. Mas para que nós possamos chegar ao monte, para que nós possamos alcançar a montanha, muitas vezes é preciso atravessarmos o vale. Só que no vale, a gente acaba desanimando. Porque os nossos olhos acabam se restringindo, acabam se limitando a todas aquelas circunstâncias que nos cercam. E a gente esquece de olhar para o monte, de onde vem o nosso socorro.
E nos prendemos ali naquele vale. E nos limitamos nesse vale. E queremos sair do vale, às vezes até tentando pelas nossas próprias forças. E aí a gente não vai conseguir. Na vida espiritual também acontece isso. Nós até iniciamos a nossa carreira com Cristo, a nossa trajetória, de uma forma tão intensa, de uma forma tão verdadeira, de uma forma tão profunda. Não foi assim com vocês? Vocês lembram do momento que vocês conheceram a esse Jesus? Vocês ficam, né? A gente fica, meu Deus, que amor é esse? Meu Deus, que Deus é esse? A gente fica extasiado com as maravilhas do céu. A gente fica alegre com o cuidado do Senhor. A gente, sabe, aquele coração de apaixonado. A gente quer estar em todos os cultos. A gente quer estar em todas as programações da igreja. A gente quer falar de Jesus em todo e qualquer canto, no supermercado, na feira, no trabalho, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente está cheio de Deus, a gente tem vontade de falar somente nele. E é assim a nossa vida inicial, na nossa caminhada com Cristo Jesus. O coração bate, a gente fica igual aqueles vídeos que o pessoal coloca de worship, né? Ah, papai, né? Vocês já viram? Aí vocês adoram essa worship? O povo, papai, né? Parece um noiado. Mas, assim, o coração... Vocês já viram alguém apaixonado? Né abestalhado? Oh, meu Deus, a gente devia ser assim, abestalhado, apaixonado. Olha, quando a gente é apaixonado, quando a gente ama, de verdade, a gente não quer se desgrudar dessa pessoa. A gente não quer sair da presença dessa pessoa. Minha gente, olha, eu vou ilustrar você o que é um amor desesperado. E Jesus quer esse amor desesperado de nós, sabia? Porque esse amor desesperado é que nos faz ficar bem pertinho dele. Eu estava para viajar com Ismael para Israel. E para comunicar isso aos meninos foi um processo. Principalmente para o mais novo, que sempre foi muito grudado a mim. E quando eu comuniquei que a gente, olha, papai e mamãe, a gente vai se programar, a gente está se organizando, que a gente vai viajar e vai para fora. E a gente, mamãe, não, vocês vão ficar. Ele tinha o quê? Uns 10 anos. Você vai ficar com seu irmão e tal e tal. Mamãe, mas eu não vou conseguir, mamãe. Eu não vou, mamãe. Eu digo, meu filho, olha, tenha calma, olha, vai dar tudo certo. Minha gente, desde o dia que eu disse, até o dia da viagem, todas as noites, a situação era a seguinte. Mamãe, você tem certeza que você vai? As lágrimas, viu? Sério. Meu filho, vai ficar tudo bem, são poucos dias, você vai ficar com seu irmão, a sua avó, eles vão cuidar de você. Mamãe, mas eu não consigo ficar sem você. Você está enfiando uma faca no meu peito. Você não tem noção de como você está prejudicando a minha saúde mental. Minha gente, vocês estão rindo, mas eu começava a chorar com o menino chorando perto de mim. Mas era todas as noites assim. Só que eu chorava, só que eu era dura. Às vezes eu disse, menino, deixa dessa besteira em nome do grande, pelo amor de Deus. Deixa eu viajar em paz, sossegado com teu pai. E o pai sempre foi mais sensível, né? Ele tinha uma alma muito feminina. Aí ele ficava, amor, não é melhor a gente desistir, não. E se esse menino ficar bem? Eu disse, meu filho, já está tudo comprado. O sonho vai ser realizado. Nós vamos embora em nome de Jesus. Não vai voltar atrás, não. Ele não está nem aqui, senão ele me matava, o pirraio. Deve, nem ali em cima, não. Tá, acho que está lá em cima. Então, assim, grande era o drama. De paixão. Minha gente, eu ia sair de casa. Esse menino agarrava nos meus pés e começava a cantar. Não, não me deixe. E eu querendo sair, ele agarrado. Não me deixe sozinho. Olhe, era uma situação. Mas isso é coração de apaixonado. É coração de quem realmente ama, né? Imagina se fosse assim o nosso relacionamento com o nosso Pai do céu. Como a gente ia ter essa intimidade e esse senso de que sem Ele, realmente a vida não teria sentido. Assim, não tem alegria, não tem. Senhor, eu não vou conseguir. E as lágrimas caindo, né?
A gente nem pecava, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. Um coração apaixonado, deixa eu fugir completamente do coisa. O coração apaixonado, minha gente, tem desejo, tem vontade, tem apetite. Sabe como uma fome que dá de você querer aquele alimento? Pronto, um coração apaixonado por Jesus tinha essa fome por Ele. Eu fico assim, quando eu chego na igreja com aquela vontade de adorar e eu vejo as pessoas indiferentes. Eu digo, Senhor, queima esse coração com teu amor, com a tua paixão em nome de Jesus. Porque é muito bom a gente ser movido por esse amor. É muito bom a gente ser movido por essa paixão, queridos. Porque dá um combustível assim na nossa vida, na nossa existência. Porque é um desejo de estar sempre nessa presença. E quando a gente está nessa presença, a gente se sente completo. Pode, sabe, a gente está no vale que for. Pode estar enfrentando a situação que for. Mas quando o nosso coração está derretido e está apaixonado por Ele, só o que importa é saber que Ele está conosco, é saber que Ele não abandona, é saber que Ele não desampara, é saber que lá na frente Ele vai nos levar para o monte. Porque não tem errada. Entenda isso. Não tem erro. Não tem. Você serve, você crê no Deus que Ele é infalível. Então, por mais que você não esteja entendendo nada nesse vale, eu quero dizer uma coisa a você. Não se concentre, não coloque todas as suas energias no vale. Coloque seu olhar para o monte. E o Senhor hoje, Ele te chama para caminhar mais uma milha. Para você não ficar só no vale, mas caminhar mais uma milha. Porque nessa milha, ela vai te conduzir à linha de chegada. Pode ter certeza, uma das características do verdadeiro cristianismo é produzir homens e mulheres da segunda milha. Irmãos, seguir a segunda milha é transformar as adversidades, as dificuldades em oportunidades de crescimento, de avanço, de amadurecimento. E aí eu quero que você abra o texto, ou os meninos coloquem aí, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 41. Eu vou ler 3 textos rápidos com vocês. E o texto diz o seguinte: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso era Jesus ensinando no Sermão do Monte. O outro texto se encontra em Hebreus, capítulo 12, que vai do versículo 1 ao 3. Coloca aqui, meninos, por favor. Não está dando. Aí eu falei errado, foi? Fala-me Deus, não é Lucas 5,41 não? Veja, então eu coloquei errado, não foi? Mas você sabe esse texto do Sermão do Monte, né? Que fala sobre vingança, que fala sobre os inimigos. Tem Mateus. É verdade, desculpa. Falei, é porque eu confundi aqui os textos, minha gente. Desculpa, é Mateus, capítulo 5, versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Depois eu explico o contexto dessa fala. Mas, vamos lá logo para Hebreus, capítulo 12. Na NVI, viu? Pronto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida, diga corrida, que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Ei, aqui o escritor de Hebreus está dando uma instrução, uma recomendação a um povo que estava querendo desistir. Então ele está dizendo, olha, corramos com perseverança, vamos completar a carreira que nos foi proposta. Porém, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a realidade dos vales, não olhando para os problemas que nos cercam, não olhando para os desafios que nos batem à porta todos os dias, mas com os olhos fitos em quem? Ei, os olhos fitos em quem, queridos? E quem é Jesus? É o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Olha o parâmetro, viu? Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Há também um texto que Paulo escreveu lá em Lucas, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: todavia não me porto, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar o quê? A corrida. Citam Atos, capítulo 20, versículo 24. Todavia não me porto, nem considero a minha vida, olha só, a pessoa para expressar um sentimento desse, minha gente, é ter a vida totalmente conectada com o Senhor e movida por Ele. Todavia não me importo, nem considero a minha vida, a própria vida, de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Aleluia. Vamos orar para eu destrinchar aqui esses textos, nessa noite, em nome de Jesus. Paizinho, aqui está a tua palavra exposta, Pai. O Senhor trouxe essas pessoas aqui nessa noite, e eu sei que não vou em vão, eu sei que as pessoas não estão aqui para cumprir apenas uma agenda, ou para honrar ou cumprir um rito religioso. Mas as pessoas estão aqui, Senhor, primeiramente para cultuar a Ti, que és digno de toda honra, que és digno de toda adoração e que és digno de toda glória. As pessoas vêm para a Tua casa com esse intuito, com esse propósito principalmente. Mas, Senhor, também nós sabemos que quando nós chegamos na Tua presença, nós não saímos da mesma forma. A Tua palavra é anunciada. Quando a Tua palavra é anunciada, ela gera em nosso coração vida, e gera em nosso coração esperança, e gera em nosso coração, Senhor, as verdades, as promessas que o reino tem preparado para cada um de nós. Então, me usa, Pai, me faz boca tua nessa noite, para trazer aquela palavra e a mensagem que cada coração aqui necessita ouvir e receber do alto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então, no Novo Testamento, a gente pode perceber que se usa a figura da corrida, da carreira, para se comparar à trajetória da vida cristã. E nessa corrida, minha gente, nessa caminhada, nesses trajetos, como eu falei, a gente sempre vai se deparar com algumas dificuldades, com algumas situações que vão nos fazer querer desanimar, nos paralisar, nos estagnar. Mas aí o Senhor nos convoca e chama os discípulos e as pessoas ali no Sermão do Monte e diz: olha, se alguém lhe chamar para caminhar 1 milha, eu digo a você, não caminhe só mais 1 milha, não, são 2. Sabe por quê? Porque a trajetória da 2ª milha significa que é o caminho da obediência. E aí,
Nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor quando Ele nos instiga, quando Ele nos leva a prosseguir, a avançar e a obedecer, a caminhar a segunda milha. Como eu disse, a primeira milha é aquela fase, né, da alegria, do entusiasmo, da vibração, e aí você se depara com sua crise ou com alguma crise relacional ou financeira, e você já quer desistir de prosseguir. Irmãos, olha só, se diante das diversas crises que eu enfrentei já, como eu disse, no próprio casamento mesmo, já pensou se eu tivesse desistido lá no início? Como todos e tantos nos procuram, às vezes com 2, 3 anos de casado. Ah, não aguento mais não. Oxe, 3 anos, a pessoa não aguenta. Não aguento mais, está muito difícil. Eu digo, meu Deus, como a gente está no século do comodismo, né? A gente quer as coisas muito fáceis. A gente não quer se submeter ao aprendizado, ao crescimento. A gente quer viver sempre num conforto, só que conforto não tira você do lugar, não. Vem cá, numa cama bem confortável, bem confortada, que você esteja lá deitado, descansando lá. Dá vontade de sair? Dá vontade de fazer mais alguma coisa? Dá nada. Dá vontade de ficar lá. E você estando lá, no seu canto, vai lhe acrescentar em alguma coisa? Vai trazer alguma mudança para a sua vida? Não é? Assim também a nossa vida, Deus permite situações que é para trazer um despertamento para o nosso viver mesmo, para nos levar a níveis maiores, porque o caminho que Ele tem para nos levar são lugares altos. Então, se são lugares altos, pode ter certeza que, independente do que você esteja enfrentando, é para lá que Ele vai te levar. Agora, você não pode querer se conformar e se acomodar no lugar que você hoje se encontra. O Senhor quer lhe avançar. E aí, querido, se eu tenho desistido, e principalmente, não sei se vocês sabem, ou a maioria aqui sabe, no início do casamento eu tinha muita resistência ao ministério pastoral. Gente, eu não queria ser esposa de pastor. E olha quem eu sou hoje. Gente, vocês estão entendendo que se a gente desiste, se a gente recua, se a gente não avança, se a gente fica no vale, a gente deixa de desfrutar aquilo que está lá no monte? Ei, se é a segunda milha que Deus está dizendo, caminhe, avance, siga, porque o lugar que Ele vai te levar são lugares inimagináveis no seu viver, na sua mente e na sua cabeça. Olha o que era que eu ia deixar de desfrutar. Se eu tivesse desistido, eu não tinha experimentado uma vida de bonança com meu esposo. Depois que a gente enfrenta o vale, a gente chega no monte e o casamento se torna equilibrado e o amadurecimento chega. E a gente desfruta dos melhores momentos da vida compartilhando com o outro. E a gente vive sonhos juntos. E Deus nos leva, nos conduz a lugares inimagináveis. Deus arranca do nosso coração aquilo que a gente achava que era o melhor para a vida da gente. Gente, o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente tem que andar nessa obediência ao Deus que tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para nós. Pode ter certeza que a vontade dele é muito maior e muito mais superior a essa aí que está batendo no seu coração, que você acha que é o tudo. Não é. Minha vontade era de estar numa mesa, num birô, despachando sentença como juíza. Para mim aquilo seria tudo. Um objetivo maior a ser alcançado. Quantas e quantas noites sem dormir, quantos e quantos dias sem nem mal vendo um menino estudando 10, 12 horas por dia, para alcançar algo que não iria trazer o prazer e a satisfação que hoje arde no meu coração. Então, quando as coisas não acontecerem na
na sua vida, não se desespere, não murmure, não reclame, porque é algo muito maior, muito melhor. O Deus dos céus tem reservado e preparado para você, meus queridos. É uma porta fechada hoje, não se preocupe, porque amanhã uma muito maior será aberta para você. É um stop que Deus está lhe dando hoje. Não se preocupe, porque quando Ele der o play novamente, meu irmão, você vai ver coisas admiráveis, grandiosas. Minha gente, se a gente, sabe, gerasse isso no coração, se a gente tivesse essa certeza, seguisse essa convicção, Otávio. Otávio, quantos diagnósticos você não já recebeu, meu filho? Quantas sentenças médicas, científicas você já recebeu? De condenação, de que não tem jeito. Se você fosse viver as verdades desses papéis, você não estava hoje aqui celebrando e adorando ao Senhor. Mas o Senhor lhe chamou, ei, avance, continue, tem uma segunda milha. Essa segunda milha é a milha da obediência. E quando você me obedece, você desfruta das minhas promessas. A gente quer promessa, né? A gente quer mensagem de promessa, a gente quer mensagem de vitória. Mas antes da promessa, antes da vitória, existe uma coisa chamada obediência. Existe uma coisa chamada fé. Existe uma coisa chamada confiança. Existe uma coisa chamada perseverança. É promessa que você quer? Permaneça firme, olhando com os olhos no Senhor, autor e consumador da sua fé. Vida cristã é isso, queridos. Vida cristã não é mar de rosas, não. Quem lhe disse isso já um dia estava lhe enganando. Vida cristã é, olha, no mundo você vai ter aflição, mas olha, calma, não se desespere, porque tem algo depois dessa tribulação, depois dessa aflição, sabe o que é? É que você irá vencer, porque quem está lhe guiando, quem está cuidando de você, é um Deus todo-poderoso que venceu a morte. Aquele que venceu a morte é capaz de vencer mais o quê, queridos? Tudo. Se a gente alimenta isso todos os dias, alimente, minha gente, pega essa Bíblia, começa a declarar a Bíblia nos momentos de desespero, de desânimo dentro de casa. Glória ao nome do Senhor. Quantos recuam? Quantos aqui escutam sobre a importância de cuidar de vidas, de liderar uma célula, mas não querem obedecer, não querem seguir a segunda milha. E você deixa de lá na frente colher os resultados. Você deixa de lá na frente, né, Alan? Só contemplar os resultados, os frutos da sua decisão. Alan chegou aqui, meus queridos. Alan, meu Deus, fugia de liderança. Não tem um jeito, não estou preparado. Hoje é uma das células que mais se multiplica aqui na igreja. Porque quem faz é o Senhor. Porque quem capacita é aquele que chama. É Ele quem faz e quem opera. Ele só quer a disponibilidade e a disposição do seu coração. Só isso que Ele espera de você, queridos. O resto é Ele. Minha gente, vamos deixar de marasmo espiritual. De marasmo, sabe? Também de outros aspectos da vida, que a gente fica só se murmurando, se lamentando, e não toma uma atitude. Deus convoca, olhe, vá, siga, avance na segunda milha, mas a decisão cabe a você, porque nós temos uma autorresponsabilidade sobre nós mesmos. O Senhor nos dotou de inteligência para que nós possamos fazer as nossas escolhas, mas não só fazer as nossas escolhas. Essas escolhas, elas ensejam, elas requerem resultados, e a depender da escolha que você faça, você vai colher consequências ou os resultados correspondentes. O que você tem escolhido? Permanecer no vale? Ou seguir na segunda milha? Porque eu quero avançar, porque eu sei que tem uma carreira proposta para mim, então eu quero ir até a reta final. E nada vai me impedir de chegar lá. Nada vai impedir a você de chegar lá. Porque eu sei que você veio nessa noite, você se encontra no vale. Hoje Deus vai te tirar desse vale e vai te levar a prosseguir e avançar nessa segunda milha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha,
eu tenho 2 exemplos aqui, bíblicos. De um que obedeceu e outro que desobedeceu. Eu vou falar, não vou nem ler o texto que é longo. Mas eu vou contextualizando com vocês, que a hora já está se avançando. Eu estou no primeiro ponto. Mas é rápido. É palavra do Senhor. Vocês vão chegar em casa e vão escutar fantástico, só desgraceira. Misericórdia. Mentira, falando de Bolsonaro, não sei quem, não sei quem lá. Somente. Todo mundo gosta de sair decorado. Isso é porque eu ainda assisto. Ai, Jesus, mentira dessa. E aí, o primeiro personagem bíblico que eu quero compartilhar com vocês, de alguém que não obedeceu, seguir a segunda milha. E que pagou um preço muito alto. O nome dele é Jonas. Só que Jonas, queridos, quando estava ainda na primeira milha, quando recebeu o seu chamado profético, que era lá um grande profeta no reinado de Jeroboão II, de um dos reis de Israel, Jonas iniciou seu ministério e profetizava, e era cheio do manto, né? Esse que te digo, rei, tu vai vencer, rei, tu vai conquistar. E o rei conquistou, e o rei venceu, e o rei ampliou as fronteiras lá de Israel, porque o profeta Jonas profetizou, e isso está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. A Bíblia se refere ao servo de Deus, o profeta, e associa as conquistas do rei àquilo que foi falado e profetizado através da vida desse homem de Deus chamado Jonas. Ali era o início do seu ministério, então ele estava, né, com todo o gás, com toda a confiança, no seu entusiasmo ministerial, apaixonado, né, pelo Senhor, pela palavra, pelas ordens dadas, pelos comandos, ali obediente. Até aqui, queridos, lá na frente Jonas, ele é testemunha de toda uma destruição que seu povo enfrentou, passou. Por uma nação inimiga, extremamente agressiva, violenta, cruel, não tinha pena de ninguém, os assírios, e esse povo destruiu o reino do norte, destruiu Israel, e Jonas presenciou tudo aquilo, só que ele era um profeta, e ele, como um profeta, deveria agir em nome de Deus, e não por vontade própria, e não segundo os desejos, né, próprios. Por quê? O coração de Deus é totalmente diferente do nosso. O nosso é corruptível. Mas ele era profeta. E o coração dele deveria estar convertido a todos os comandos e a essência do que existe no coração de Deus. E aí o que acontece? Deus emite o comando para Jonas. Jonas, é o seguinte: eu quero que você vá como meu profeta, como mensageiro meu, que você vá para Nínive, e lá você pregue a palavra de arrependimento. Onde era Nínive? Era na capital da Síria. Quem era a Síria? O povo que destruiu Israel. Então, para Jonas, aquilo foi uma afronta do céu. Como é eu ir para aquele povo que não vale nada, aquele povo perverso, aquele povo pecador, aquele povo pagão, eu, o profeta do Senhor, o Senhor está me mandando para lá? Vou nada? Olha, estava se negando para quem, hein? Ô Jesus, até pensa que é a gente. Às vezes a gente tem mais medo de gente do que de Deus, né? Mas, minha filha, quando a mão de Deus bate, quando a mão de Deus recai sobre nós, ai de nós, viu? Às vezes a gente se preocupa tanto com a aprovação dos outros, tanto pelos aplausos dos outros, mas esquece que o mais que merece ser agradado e receber todas as nossas atenções é aquele que verdadeiramente tem interesse por nossas vidas. Aí Jonas pega e se nega. Eu vou dar meu jeito. Vou nada atender essa ordem. E aí Jonas vai para o porto. Pega
compra uma passagem para um destino completamente diferente daquele traçado e determinado pelo Senhor. Entra nesse navio, pega uma rota totalmente contrária, vai para o sul da Espanha, quando a ordem dada foi para ir lá para o Oriente. E aí Jonas acha na sua, não sei, acho que eles, meu Deus, o homem entendia sobre quem era Deus, que era o soberano, que era o criador de tudo. Ainda vai tentar fugir de Deus. Mas a gente é assim também, minha gente. A gente tem um entendimento de quem é Deus. A gente sabe que os olhos deles estão sobre toda a terra. A gente sabe que ele é onisciente, onipresente, né? Sabe de todos os atributos. Ainda assim, a gente tenta fugir dele. E fazer as coisas escondidas. Não, vou fazer esse negócio aqui escondido. Tem nada não, só uma ficada hoje, né? Só um beijinho, um gospel. Cadê vocês? Tem não, aqui não tem não. Graças a Deus. Tem desses não, né? Quando está só no beijinho, meu filho... O pecado, se existisse esse tamanho de pecado, ainda era menor, né? Mas ficada hoje, você sabe como é que se acaba, né? E eu não tolero, irmãos, jovens presentes, eu não admito, jovem meu aqui, principalmente, independente até de função, de liderança, disso ou daquilo. Mas se você faz parte da Igreja da Liberdade, você tem que entender que o seu lugar aqui é um lugar para que você desenvolva a sua santidade no Senhor Jesus. Se você está fugindo disso, se você está se mantendo com as práticas que faz parte do velho homem, você está fugindo da proposta principal que essa igreja quer oferecer para você. E até quer cuidar de você se você precisa de ajuda. Mas o que nós não vamos permitir é que você esteja nesse lugar ainda insistindo com práticas que não faz parte da santidade de Deus. Então, se você tem relação sexual, você fique sabendo que a pastora dessa igreja totalmente reprova esse ato antes do casamento. Não admito, de jeito nenhum. A gente quer jovens aqui santos, porque o Senhor nos chamou para sermos santos, e ser santo é ser separado. E fora a questão da própria relação em si, gente, é tanto problema eu vou falar também, de homossexualidade. Se você precisa de ajuda, você está no lugar certo. Nós estamos aqui para acompanhar você. Nós estamos aqui para devolver aquilo que o diabo roubou, que é a essência que o Senhor implantou no seu coração. O Senhor lhe fez homem e o Senhor lhe fez mulher. E é isso que você é. Homem para casar com a mulher e uma mulher para casar com o homem, ponto. Não tem como ser diferente disso. Está aqui, na palavra. Mas você está aqui e precisa de ajuda. Esse é o lugar para você estar. Nós estamos aqui com o gabinete para lhe atender, lhe acompanhar, lhe tratar, porque eu tenho certeza que nessa segunda milha o Senhor vai ser com você e vai lhe levar para o monte da transformação. Nome de Jesus. E aí, queridos, Jonas então está com essa missão de pregar arrependimento para um povo que ele não suporta, para um povo que ele odeia, para um povo que ele rejeita. Como é que ele vai fazer isso? Fugindo. Só que alguém se esconde aqui dos olhos do Senhor, queridos? Tem como se esconder do Senhor? Ele vai se esconder num porão do navio. Pega num sono profundo. E aí, o Senhor, que sabe de todas as coisas e que é onipresente, o Senhor, então, envia uma tempestade para aquele navio, para que todos saibam que Ele é Deus. E naquele navio, naquela tempestade, naquela situação, as pessoas que estavam com Jonas naquele lugar entram em polvorosa, porque não sabiam o que era que estava acontecendo. Irmãos, imagina aí, um bocado de gente no navio. O navio começa a enfrentar uma grande tempestade, com risco de ser partido no meio. Só que aquelas pessoas eram pagãos, eles não tinham ideia de um Deus único e verdadeiro. Só que eles eram muito místicos. E aí eles remeteram aquela situação a um ser, a algo sobrenatural. E vão então descobrir quem é que está causando aqui. Qual é o Deus que está causando toda aquela situação. E descobrem então que era o Deus de Jonas. Jonas está naquele navio, cercado das pessoas que ele mesmo rejeitava, que ele estava resistente em levar a palavra e pregar a mensagem da salvação.
dentro do navio. Imagine. Só que, para que aquela tempestade cessasse, aquelas pessoas fossem salvas de um naufrágio, era necessário lançar Jonas de dentro do navio. As pessoas começaram a perguntar: Jonas é o seu Deus? Quem é? Isso porque perguntaram toda a identidade de Jonas. Jonas disse: não, eu sou Jonas, eu sou hebreus, eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso. É esse Deus que eu sirvo, é Ele que está provocando tudo isso porque eu fugi dele. Ah, você fugiu dele? Foi. E é o seu Deus que está provocando isso? É. Pois então, o que é que a gente faz com você para que isso cesse e que a nossa vida seja salva? Aí Jonas disse: me lance no mar. Nem coragem para pular ele tinha que pedir ajuda. Né? Olha a cabeça de Jonas, deprimido. E aí, meus queridos, naquela ocasião, o mesmo povo que Jonas rejeitou, não teve nem coragem de lançar ele do navio afora. Ainda fizeram a tentativa de remar, de tentar salvar o navio, de tentar chegar em terra firme, mas eles não iam conseguir. Por que eles estavam guerreando com um Deus que tem todo o poder? E então Jonas disse, então eles disseram: realmente não tem o que fazer, nós vamos ter que jogar você no mar. E então jogaram Jonas no mar. O que é que eu quero dizer também com isso? E nessa ocasião, é que Jonas tinha ódio daquelas pessoas, não queria nem levar a mensagem de salvação para essas pessoas, mas essas pessoas ainda tiveram piedade e pena de Jonas e ainda tentaram um escape, uma outra alternativa que não fosse jogar ele no mar para que todos fossem salvos. Que coração nós temos tido? Ímpios tiveram piedade de Jonas. Jonas, o profeta, não teve piedade dos ímpios. E aí, meus irmãos, a gente aprende que a gente está muito distante ainda do ideal de Deus nas nossas vidas. Por mais que a gente pregue, por mais que a gente conheça, por mais que a gente saiba quem é Deus, ainda existe as mazelas, os lixos que precisam ser removidos do nosso coração. E por isso que o Senhor nos leva e nos permite seguir a segunda milha, para que nessa segunda milha a gente aprenda o que é obediência, a gente aprenda o que é fidelidade ao Senhor, a gente aprenda o que é necessário ser mudado, transformado no nosso ser, no nosso coração, na nossa vida. Jonas é lançado no mar. Entra, gente, é muita fé, e eu creio porque é a Bíblia que está contando. É engolido por um grande peixe. Só que nesse lugar secreto, nesse lugar interno do grande peixe, Jonas então se arrepende das suas atitudes. Jonas faz uma oração ao Senhor de arrependimento, de agradecimento, porque o peixe, para aqueles que... Olha, começou. Aí eu faço isso, né? Porque se eu cair aqui não é pior. Então pronto. O peixe, na visão daqueles fenícios, daqueles assírios que estavam lá no navio, era juízo. Mas o peixe, na verdade, enviado por Deus, era um livramento para Jonas e um instrumento de ensinamento e de transformação para a mente distorcida que ele tinha. Porque naquele lugar ele foi levado à reflexão e a consciência do seu erro, da sua atitude, e levado então ao sentimento de arrependimento e de agradecimento ao Senhor por ter livrado da morte. Quando ele se arrepende, o Senhor então, o peixe vomita e Jonas não tem mais escapatória. Agora chegou a vez. Agora Jonas teve que cumprir a missão. E foi então a Nínive pregar o arrependimento àquele povo. E o povo, quando recebeu a mensagem, se vestiu de pano de saco. Ali já quebrou o coração. Olha, gente, para Jonas aquilo era impossível. A gente não conhece o coração do homem. A gente julga. Para aquela pessoa ali não tem jeito, não. Aquele dali, quando escutar, vai zoar. Está vendo que ele não vai receber nunca essa palavra como uma verdade?
No meio daquele povo perverso, Jonas prega arrependimento, o povo se arrepende, o povo se converte, o povo se humilha, o povo jejua e o povo é salvo. Olha o cara que a teimosia de Jonas ia impedir. Por não ter aceitado caminhar a segunda milha, porque a segunda milha, queridos, vai contra as nossas vontades. A segunda milha contraria os nossos próprios planos. E aí Jonas, então, anuncia aquelas verdades. E o que a gente pode entender, queridos, é que nesse contexto todo, Jonas ele recebe uma segunda chance, porque Deus poderia ter permitido que ele fosse aniquilado ali mesmo naquele mar, naquela tempestade. Mas nós não podemos esquecer que o Deus que nós servimos, que o Deus que nos chama para seguir a segunda milha, é o Deus que nos dá segundas chances. Olha o que ele fez na viúva de Naim. A viúva de Naim tinha perdido seu filho, estava morto. Mas o Jesus que tem todo o poder e que nos restaura a felicidade, nos devolve o que foi perdido, foi o mesmo Jesus que agiu na vida daquela viúva, devolvendo na vida do seu filho. Da mesma forma, ele fez com Miriam. Miriam se tornou uma rebelde contra a liderança de Moisés. Veio uma doença sobre a vida dela. Aquela doença iria levá-la à morte. Até que Jesus, o Senhor, dá uma segunda chance a Miriam, remove aquela lepra e ela é recebida novamente dentro da comunidade. Porque nós temos um Deus que nos dá a segunda chance, independente da decisão que tomamos, da atitude que adotamos. Mas quando o Senhor fala e se revela a nós, o nosso coração se constrange, como se constrangeu aqui o de Jonas. E Deus nos dá a segunda chance. Aleluia! Por esse amor de Deus, queridos. Esse era Jonas. O outro foi o samaritano. De Lucas 10, versículos 26 em diante. Jesus estava ensinando ali sobre amor, sobre amar o próximo. E ele então explica através de parábola a respeito desse amor. E ele conta a história de um homem que foi espancado, que foi massacrado, que estava à beira do caminho, e passou o sacerdote, e o sacerdote não deu atenção, e passou o levita, e o levita não deu atenção, mas passou um samaritano, que também não conhecia. Lembre-se que o samaritano era inimigo do judeu, mas esse samaritano, que talvez nem conhecesse, nem reconhecesse a Deus como o seu Senhor, esse samaritano foi um instrumento naquele momento de amor para socorrer aquela vida que estava perdida no meio do caminho. O profeta se negou a salvar quem precisava de salvamento, mas o samaritano, que não era profeta e que não tinha relacionamento com Deus, se constrangeu diante daquela situação para trazer resgate para aquele homem que estava sendo destruído. Irmãos, dois personagens. Como a gente aprende com cada um deles? Um desobedeceu e pagou um alto preço por sua desobediência. O outro foi constrangido pelo amor e fez o que era para o levita ter feito, para que o sacerdote também tivesse feito. E o Senhor sempre nos ensina. O samaritano, ele resolveu, ele decidiu de prontidão avançar na segunda milha. E aí, queridos, segundo significado dessa segunda milha, que é um caminho de aperfeiçoamento. Foi nessa segunda milha onde Jonas
realmente se constrangeu diante do amor de Deus e disse: olha, Senhor, sabe por que eu não queria ir? Lá no capítulo 4, versículo 2. Ele disse: Senhor, sabe por que eu não queria ir? Porque eu sabia que quando eu chegasse lá em Nínive, que quando eu me deparasse com aquele povo, e o Senhor que me acompanha, que estava comigo, é Deus de misericórdia, ou seja, Deus que perdoa, Deus que tem compaixão, mesmo diante de toda a perversidade do povo. Mas Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que está para resgatar a humanidade, para mudar o coração do homem, dando um coração de carne, moldado e transformado pelo seu poder. Então, Senhor, o que me fez impedir de ir é porque eu sei quem és tu, quem és o Deus que dá os comandos à minha vida e que me segue quando eu vou realizar a sua obra. E eu sabia que quando eu chegasse naquele lugar, o Deus de misericórdia iria agir naquelas vidas. E eu não queria, porque meu coração não é como o teu. A minha lógica humana é de vingança, mas a tua é de graça, a tua é de perdão, a tua é de tirar culpa, a tua é de trazer alívio. E eu não sou como você, mas, Senhor, me constrange a ser como tu és. Essa deve ser a nossa oração. Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso. Ou seja, favorece aqueles que não merecem. É tardio em irar-se, porque, Senhor, tu és um Deus paciente. Olha quem eu sou, olha o que eu faço, olha as minhas atitudes, mas ainda assim, Senhor, tu és tardio em irar-se contra mim, porque tu és paciente. Além do mais, Senhor, tu és grande em benignidade. Pois é, Senhor, porque tu és um Deus pessoal, tu és um Deus cheio de ternura, tu és um Deus cheio de amor. Então, Senhor, se tu me fizeste caminhar essa segunda milha, ela significa o caminho do aperfeiçoamento. É quando eu contemplo as obras das suas mãos. É quando eu contemplo os atributos que te marcam. E quando eu vejo o quão pequeno eu sou e o quanto de transformação eu ainda preciso passar. Mas, Senhor, isso é um processo. Então começa a realizar. Eu estou aqui, Senhor, para seguir essa segunda milha. Faz de mim o teu querer. Com a tua benignidade, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Eu não mereço, mas tu és Deus, e Deus de amor. A segunda milha nos leva para essa realidade, meus queridos, de aperfeiçoamento, de transformação. Paulo nos diz que essa transformação ela é feita, olha, gradativamente, de glória em glória. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos decidir, nós precisamos querer, nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos sujeitar. Deus é educado, mas quando Ele vê um coração arrependido, olha Davi, você já leu o Salmo 51? Um homem que pecou, um homem que afrontou a santidade de Deus, mas isso não foi impedimento para que essa comunhão fosse restabelecida com o Senhor. Por isso ele começa a orar ao Senhor no Salmo 51, com o coração de arrependimento. E ele diz: olha, Senhor, o Senhor pode tirar reinado, o Senhor pode tirar status, o Senhor pode tirar
dá riquezas. Mas uma coisa eu te peço, Senhor: não retires de mim o teu Espírito. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos constrange, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à necessidade de buscarmos, de nos derramarmos diante dEle, de sermos cheios dEle. É o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo está se movendo aqui neste lugar, está gerando vida no seu coração, está moldando o seu viver, trazendo esperança, intimidade, queridos. É assim que o Senhor te quer, perto dEle, com esse coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Você sabe o que é um coração quebrantado? É um coração que diz assim: Senhor, nada sou. Esses meus conhecimentos, essas minhas conquistas, essas minhas realizações, esses meus desejos pessoais alcançados, atendidos, Senhor, nada se compara, nada disso tem valor, Senhor, se eu não estiver na tua casa. Nada disso tem valor, Senhor, se substituir, se vier para substituir o lugar que só pertence a Ti na minha vida. Um coração quebrantado é saber se esvaziar de tudo o que se acha, o que você pensa que é de mais relevante para você, e se deixar ser cheios de Deus. É muitas vezes nós abrirmos mãos de projetos pessoais para atender um comando e uma ordem do Senhor. Esse é um verdadeiro coração quebrantado, queridos. E esse coração quebrantado é o coração que o Senhor não rejeita. Aleluia. Deus salva o povo lá em Nínive. Jonas, depois disso, se afasta. Vai lá para um lugar distante da cidade para ver o que era que estava para acontecer. Constrói um abrigo. Descansa nesse abrigo. O Senhor tem misericórdia dele, faz nascer uma planta para trazer sombra para Jonas. Porque o Senhor é assim, Ele cuida dos detalhes das nossas vidas, para revelar seu amor. Porém, o Senhor queria ensinar algo a mais a Jonas. Aquela planta seca. Jonas é acordado no outro dia com um sol quente na cara e um vento, um vapor de ar sobre ele. E ele então se irrita, se chateia porque aquela planta secou. Fica com pena da planta porque a planta secou. E o Senhor diz a Jonas: Jonas, olha, mais uma lição para você. Olha os seus sentimentos. Olha como você é pequeno. Você está com pena dessa planta. Você está chateado porque a planta secou. Mas olha o que era que você queria fazer. Você queria se negar a vir trazer salvação a 120 mil habitantes aqui dessa terra. Meu irmão, que confrontação é essa do Senhor? O livro termina com isso. Mas eu creio que com essa lição, Jonas, que era um profeta e que era um homem de Deus, porque a Bíblia diz que ele era um servo, que era um homem de Deus, com certeza se rendeu por inteiro à vontade e ao senhorio desse Deus majestoso. Em terceiro lugar, o caminho, a segunda milha é o caminho da perseverança. Quero só ler esse texto para a gente encerrar. E para você entender por que é o caminho da perseverança.
Eu vou ler o mesmo texto que a gente leu em Hebreus, mas numa outra versão transformadora, que diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Olha, continuidade é sinônimo de perseverança. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Olha como essa tradução explica o texto. Pois é por meio dele, por meio de Jesus, que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou. Olha como retrata muito brilhantemente a perseverança na figura de Cristo Jesus. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Sabe o que aqui está nos falando, nos mostrando? Que por pior que seja o nosso sofrimento, que por pior que seja a nossa tribulação, que por pior que seja a nossa dor, nada se compara ao sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Mas mesmo diante desse sofrimento, em que Jesus enfrentou calúnia, em que Jesus enfrentou acusação, em que Jesus enfrentou humilhação, em que Jesus enfrentou difamação, mesmo diante de todo esse sofrimento pelo qual Jesus passou, não se compara ao sofrimento que eu e você passa. Ainda assim, Jesus perseverou em cumprir a missão que o Senhor confiou a Ele. Irmãos, o que é que tem te impedido a avançar aí, a prosseguir na segunda milha? O que é que tem te impedido a avançar e a contemplar o monte? Porque Jesus se sujeitou, e mesmo contra a sua vontade, porque ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice da dor, esse cálice da vergonha, esse cálice da culpa, esse cálice, Senhor, que me traz tanta tribulação, tanta angústia. Senhor, passa de mim esse cálice, eu não aguento mais. Mas calma, Senhor, mesmo sem aguentar, mesmo com todo esse peso, mesmo com toda a aflição, Senhor, olha, não faça o meu querer, mas faça-se a tua vontade na minha vida, porque eu quero seguir a segunda milha, porque para onde o Senhor vai me levar é para um lugar onde eu vou ocupar o trono de glória. Jesus sabia o que era que iria lhe aguardar. Então, por mais sofrimento que ele estava enfrentando, por mais dor que estava passando, ele não desistiu, tão somente para obedecer, tão somente para perseverar, tão somente para avançar, porque ele sabia a glória que o esperava. Ei, você tem um propósito, você tem uma linha de chegada. A Bíblia nos diz aqui no Novo Testamento: há uma carreira, há uma corrida a ser vencida, há uma corrida a ser superada, há uma corrida a ser desafiada, mas a você chegar até a reta final. Há um lugar para você chegar, e esse lugar que o Senhor quer te levar, te conduzir, jamais se compara com tudo que você está vivendo aqui. Persevere, porque quando Ele te levar para o monte, você só vai desfrutar do descanso que existe nas promessas do Senhor. Quero que você fique de pé agora.